Então, na verdade, o que acontece? A gente foi surpreendido com esse comunicado dos jogadores, assinado pelos jogadores, porém dentro de um ofício desse escritório de advocacia, né? Então, a gente imediatamente, diante desse comunicado, tomou as providências que são cabíveis, né? Tentar conversar com todo o elenco, com os jogadores, por meio dos responsáveis por essa área. Então, o nosso diretor de futebol e vice-presidente também, o Marco Eberlin, esteve no centro de treinamento pessoalmente, como faz habitualmente, né? Isso, inclusive, foi uma declaração que, na minha visão, foi infeliz do colega advogado, e nos termos, inclusive, descritos nesse comunicado, que a diretoria abandonou o dia a dia do clube. Eu, em primeiro momento, já coloco assim de forma veemente que isso não é verdade, né? A diretoria, por meio de seus vários componentes, eu à frente do jurídico, o diretor de futebol Eberlin, a diretora financeira, doutora Mauriceia, o presidente Torrano, o diretor de sociais Hamilton, o diretor de obras, o Alisson, o diretor médico, o doutor Simões e tantos outros que compõem a diretoria, estamos quase que 24 horas no clube, né? Então, portanto, essa questão que a diretoria abandonou o dia a dia do clube, eu quero de forma muito contundente rechaçar, né? Porque nós estamos aqui empenhados a buscar uma solução para os desafios da Ponte Preta, que são imensos, e nessa questão que envolve o departamento de futebol especificamente, existe esse acompanhamento, seja pelo próprio diretor de futebol, Marco Eberlin, como também existe junto não só aos profissionais, aos jogadores, a comissão técnica, 2 membros que não são diretores, porém fazem às vezes e representam a diretoria e trabalham diariamente junto do elenco, que é o grande Brigatti, né? Um profissional brilhante, e o Ricardo Koyama, que estão lá todos os dias. Então, o fato de ter colocado isso no comunicado, infelizmente, não corresponde à verdade. Ô doutor, só rapidinho, antes do senhor continuar, pelo o que eu tenho de entendimento dessa nota dos jogadores, o que a gente conversa com alguns atletas e o que o Márcio Zanardi disse até uma vez em entrevista coletiva, acho que é essa questão do dia a dia com os atletas, não que o clube está abandonado pela diretoria, mas esse contato com os atletas. O Zanardi revelou inclusive que viu o presidente apenas uma vez, não viu mais o presidente, o doutor Luiz Antônio Alves Torrano. E conversando com alguns atletas também, a informação que eu tenho é que as idas do vice-presidente, o diretor de futebol, o Marco Antônio Eberlin, no centro de treinamento, acompanhando os jogadores, também diminuiu essa frequência. Eu acredito que tenha sido por aí essa fala dos atletas. Não, perfeito. Eu não vou aqui entrar nesses pormenores, até porque, como você mesmo relatou, né, são situações muito aleatórias do dia a dia, né? O fato do presidente Torrano ter ido ao centro de treinamento ou ter contatado os jogadores 1, 2, 3 vezes, não vem ao caso agora, até porque existe um departamento de futebol, tem um diretor de futebol, assim como tem um diretor jurídico, e que o presidente do clube delega as funções dessas áreas para os diretores. O que eu posso dizer do meu conhecimento é que existe uma constante, um constante diálogo com os atletas, seja por meio dos gerentes de futebol, sobretudo o Brigatti, que está lá, fica diretamente no centro de treinamento, seja por meio do Marco Eberlin, que é o diretor de futebol. Mas, voltando à questão que você colocava inicialmente, né, como
o clube está lidando com o fato em si, que eu acho que é o principal foco aqui da discussão, né? Eu acredito que esse comunicado, como você mesmo lembrou e eu também relatei, chegou ao nosso conhecimento hoje pela manhã, essa decisão, e o clube começou a partir de então tomar as providências devidas, que é exatamente retomar esse diálogo com o elenco, seja individualmente ou em grupo. O colega advogado Rino, que me parece que deu uma declaração antecedente à minha aqui na Band, eu não tive oportunidade de ouvir, por exemplo, ele não fez nenhum contato comigo, que sou diretor jurídico. Então começa a situação a tomar uma complexidade até por essa relação, né? Se ele se declara advogado que fala em nome dos jogadores, né, ele em tese deveria buscar o responsável jurídico pelo clube, que é o diretor jurídico, que sou eu. Eu não tive nenhum telefonema, nenhum WhatsApp, nada a respeito disso com relação a esse advogado. Não sei nem quem a cara dele, né? Ele não fez contato nenhum comigo, né? Portanto, foi por meio indireto que eu recebi esse comunicado que ele entregou, alguns dos atletas entregou para o Brigatti, que trabalha lá junto ao elenco, né? Então, se quisesse realmente ter algum tipo de diálogo, esse não foi feito, né? Porque a gente está aqui, vocês sabem muito bem, até atendo a imprensa em qualquer oportunidade possível, né? Em qualquer horário possível, e eu não fui comunicado dessa situação por meio do suposto advogado que fala em nome dos atletas, né? Então eu recebi esse papel assinado pelos atletas e o advogado começou a dar declarações em nome dos atletas. Não sei nem se ele tem procuração de todos os atletas para legitimamente falar em nome de todos os atletas. Mas isso não vem ao caso nesse momento. O fato é que a gente, repetindo, ao tomar conhecimento do fato e desse documento, passamos a buscar novamente um diálogo com os atletas. Essa decisão que os atletas comunicaram pela manhã é muito legítima e eu tenho que respeitar. Não há nenhum tipo de fala num sentido de trazer aqui algum descontentamento da minha parte na decisão tomada pelos atletas, até porque nós sabemos a situação financeira que o clube vem passando e a dificuldade de honrar os compromissos com todos, inclusive com os atletas. Então é muito legítimo por parte deles. O que eu acho é que a gente deveria ter sido comunicado com as formas adequadas e buscar um diálogo para que não ocorresse de forma tão precipitada uma situação como essa. Doutor Spesse, é muito importante a colocação das medidas que estão sendo tomadas, porque se houver um WO, as consequências são terríveis. Primeiro, de imagem. WO é um negócio que arranha. A ponte já está com a imagem arranhada. Agora, dar um WO é um negócio que vai arranhar ainda mais. Fora isso, há as consequências jurídicas diante da CBF, que é a entidade que comanda o futebol no Brasil. Então, o advogado Dr. Thiago Rino disse que os jogadores podem até não dar WO nesse jogo, caso a diretoria entre em contato, tente uma conversa para indicar um caminho, um norte para aquilo que está acontecendo. Então, além do contato que está sendo feito com os jogadores, existe também a possibilidade de marcar uma reunião com todos, porque disse aqui o advogado que são 27 atletas. A Ponte não terá jogador suficiente, a menos que pegue o time sub-20, nem sei se é possível isso,
e mande para Belo Horizonte para enfrentar o América domingo às 4 da tarde. Existe essa possibilidade de se marcar uma reunião com todos os 27 que assinaram o papel ou não? Boa noite, Batista. Obrigado pela oportunidade de falar contigo novamente, com a Band e com os ouvintes da sua prestigiosa e imensa audiência. Vamos lá. Como eu falava um pouco antes com o Piscinato, imediatamente que a gente tomou conhecimento da situação, como se trata aí de uma relação mais vinculada ao diálogo com o departamento de futebol, né, o diretor de futebol, Marco Ebelin, já imediatamente também foi tomar as providências em relação ao caso. Teve lá pessoalmente no centro de treinamento, teve com os atletas, e fazendo aqui um parênteses, né, infelizmente, diante dessa situação que hoje a gente tem em redes sociais, isso se perde um controle, muitas informações deturpadas. Então, eu, durante o dia, conversei várias vezes com o Marco Eberlin, diretor de futebol. Então, se buscou, a partir da situação, buscar solucionar essa situação. E a primeira disponibilidade que a diretoria se colocou diante desse quadro e dos atletas é exatamente o diálogo. Nunca, em nenhum momento, a diretoria, seja a diretoria de futebol, e eu falo aqui por mim, a diretoria jurídica, nunca nós nos furtamos ao diálogo e a nos reunir com quem quer que seja, especialmente em relação ao futebol, que é a parte mais importante do clube. Então, a partir da situação concreta, já se foi junto aos atletas por meio do diretor de futebol, e eu me coloquei à disposição de qualquer atleta ou qualquer advogado, qualquer representante legítimo dos atletas para conversar. Nós estamos abertos a isso, né? Perfeito. Se amanhã, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, 10 horas da noite, for solicitada uma reunião com um atleta, 5, 10 ou 20, ou o advogado deles, desde que legitimado, que tenha a procuração dos atletas, nós vamos atendê-los, sempre. Nós estamos abertos a isso. Então nós já estamos buscando resolver essa questão. E apenas para concluir, que você colocou a situação de um WO. Isso não vai acontecer. A Ponte Preta vai entrar em campo, né, como previsto no campeonato, vai cumprir rigorosamente a tabela. Agora, os detalhes de como o elenco vai se portar, quem vai participar como elenco do time, aí de fato acredito que durante a semana isso será decidido, e especificamente em relação ao departamento de futebol. Mas não há hipótese de WO. Até lamento que o nobre colega advogado tenha sugerido essa hipótese, mas eu vou aqui, infelizmente, ter que falar. É uma sugestão por alguém que desconhece a realidade de dentro do clube, né? Nós imediatamente, ao ter uma situação concreta de dificuldade, de algum obstáculo, nós estamos atuando para buscar solução, né? O colega falou aí algumas inverdades em relação a recebimentos que o clube teve durante um ano todo, que não condiz com a verdade. Os valores que o clube vem recebendo em termos de cota e de participação em campeonatos anteriores, como do Paulista, não condiz com o que ele falou. E fora as obrigações que o clube tem mantido e buscando saldar essas obrigações, não condiz com a realidade que foi trazida aí pelo colega, né? Então isso levou talvez também uma desinformação que a gente busca esclarecer para todas aqueles que chegaram a esse conhecimento e toda a torcida, para tentar minimamente tranquilizar a torcida. Só para omitizar, só para a gente acelerar aqui, o tempo está curto, claro, né? CH, a sua pergunta ao doutor José Henrique Spessi, advogado, diretor jurídico da Ponte.
Doutor Spes, boa noite. Essa situação financeira gravíssima da Ponte, ela se arrasta há mais de um ano. E eu tenho ouvido e ouvi por várias vezes discurso, promessa, isso ou aquilo, mas de fato pouca coisa acontece. Inclusive das suas declarações. Objetivamente, a Ponte vai conseguir pagar quando ou até sexta esses jogadores? Boa noite. Boa noite, CH, obrigado pela pergunta. Respondendo objetivamente, eu não tenho como precisar exatamente quando vai ser feito esse pagamento e a forma que vai ser feito esse pagamento. Até porque, como você mesmo lembrou, eu já dei mais de uma vez algum tipo de declaração nesse sentido, que a questão dos jogadores em particular é uma questão que não é uma questão específica geral para todos, porque a gente tem jogadores que foram contratados recentemente, jogadores que já estão no elenco há mais tempo. Então, os pagamentos e eventuais atrasos são específicos de cada caso, né? No geral, como você mesmo lembrou no início da sua fala, muito bem lembrado, a Ponte Preta atravessa uma crise financeira que não é de um ano, é de muitos anos. E ela veio a se consolidar de forma gravíssima agora, durante esse ano, exatamente quando a gestão começou, né? E uma das soluções que a gente buscou efetivar foi exatamente encadear a possibilidade da Ponte Preta se transformar futuramente numa SAF e buscar investimentos além daqueles que são as receitas habituais da Ponte. Sem isso acontecer, de fato, a gente vai entrar num caminho que vai ser tenebroso para as finanças do clube. Muito obrigado, doutor Spes, por estar nos atendendo. Admiro muito a sua clareza, a forma com que o senhor coloca as coisas. Mas eu não posso deixar de pontuar aqui, já no adiantado da hora aqui na entrevista, duas situações. Primeiro, quem afirma, ou os que afirmam que estão se sentindo abandonados, não foi o advogado, são os jogadores. O advogado foi só um porta-voz. Eu não tenho nenhum tipo aqui de procuração para defender ele, eu nem o conheço. O conheci aqui no ar hoje. Então, essa situação de abandono, ela é relatada pelos jogadores e não pelo advogado contratado por eles. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria que o senhor esclarecesse para nós, que o senhor disse. Ele não conhece a situação dentro da Ponte, isso é uma inverdade. E os jogadores já declararam várias vezes, inclusive o Elvis, ao vivo em rede nacional, disse isso, que os jogadores estão abandonados. E ele está aí, se a gente colocar ali no ar, provavelmente ele vai confirmar isso. Então eu gostaria que o senhor falasse respeitosamente a respeito disso. E segundo, que eu gostaria de pontuar, quando o senhor diz, ele sequer me procurou para que a gente pudesse discutir o assunto e já publicou a nota. O senhor é um advogado extremamente competente, experiente, já maduro dentro da profissão, e eu pergunto para o senhor, se um advogado que é contratado por um determinado cliente ou por um grupo de clientes que ele vai defender, se ele tiver a obrigação de buscar a parte contrária contra a qual ele vai litigar, toda vez que ele é procurado, podemos extinguir o poder judiciário. Porque exatamente por ter sido contratado para defender é que ele está tomando as providências. Se ele toda vez tiver que procurar o jurídico da parte contrária antes de interpor a ação ou antes de tomar as suas providências, na minha modesta opinião, a função do poder judiciário brasileiro estará extinta, porque aí tudo será resolvido em acordos e não precisará mais de sentença. Por isso eu gostaria que o senhor falasse a respeito dessas duas colocações, com todo o respeito de que, primeiro, os jogadores que fizeram esta alegação, fizeram
é que colocaram este atual estado de coisas de abandono e o advogado apenas deu eco a isso, e essa questão de que o senhor entende que ele deveria tê-lo procurado. E o senhor, como um advogado que tem outros clientes, tem o seu escritório, se toda vez que o senhor for contratado por alguém para uma determinada demanda, se o senhor for procurar o advogado da parte contrária, o senhor vai morrer de fome. Agradeço aí a sua colocação e pergunta, com grande respeito também, admiro aí o seu trabalho, assim como dos demais da bancada. Vamos lá. Em relação à questão como um todo, né? Você fez 2 colocações e são importantes também esclarecê-las para deixar tudo muito bem claro a respeito dessa situação específica do dia de hoje, né? Como eu falei inicialmente, eu não tive a oportunidade de acompanhar as declarações do Dr. Rino nesse programa, né? Eu fiz quando, durante a tarde, estava em deslocamento no carro, numa outra emissora, ele fez algumas declarações. E dentro dessas declarações estava a situação de que um colega jornalista, radialista como vocês, perguntou a ele, né, como seria possível uma solução. E ele falava que a solução seria a diretoria abrir um diálogo. Então foi nessa situação, nessa expressão que ele utilizou, que eu estou aqui me referindo, né, vinculado àquela declaração que está no documento, que apesar de estar assinado pelos atletas, é um documento do escritório do Dr. Rino. Então, ele é o advogado, presumo, dos atletas, e deu uma declaração nesse sentido: olha, basta ter um diálogo que vai ser tudo resolvido. Então é isso que eu me referi. Não ocorreu essa hipótese da diretoria, e especialmente da minha parte, de não ter o diálogo. Eu apenas disse que esse diálogo sempre existiu e vai continuar existindo. Então, como eu vou poder não ter feito um diálogo se eu não fui procurado, né? Então, essa é o primeiro esclarecimento que eu queria deixar muito bem dito aqui para vocês, né? Sempre estamos abertos ao diálogo e nunca houve portas fechadas para isso. Se é isso que vai buscar ter uma solução para o caso, a gente vai fazer esse diálogo a qualquer momento, como começamos a fazer imediatamente hoje, por meio do diretor de futebol, do departamento de futebol. Então, é bom deixar claro que o diálogo sempre existiu. A declaração que está no documento, que a diretoria abandonou o dia a dia do clube, se é dos jogadores, por outro lado, é um documento do escritório do doutor, né? Então, eu estou aqui me referindo a esse documento que foi produzido pelo escritório dele e assinado pelos jogadores. É óbvio que os jogadores que assinaram esse documento, porém, na negociação para a redação desse documento, ele iria apurar que esse abandono, né, na minha visão, não existe, né? Se foi comentado que o jogador A ou B pode dar essa declaração que está tudo abandonado, então eu acho que ele deve fazer, né? Eu não ouvi essa declaração de jogador nenhum. E se houve essa declaração, que o faça. E aí, obviamente, eu acho que quem é o melhor para responder ou dar algum tipo de esclarecimento em relação a isso é o responsável pelo departamento de futebol, no caso o diretor de futebol, Marco Ebelin, que eu tenho contato até pela função de direção que a gente atua em conjunto. Eu posso constatar que ele está diariamente em contato com um ou outro jogador pelo telefone ou mesmo se dirigindo ao centro de treinamento. Então, eu acho estranho uma declaração dessa natureza, sendo que ela não é verdadeira. É por isso que eu me referi dessa forma em relação a isso tudo. Tá bom, então, doutor Spence, muito obrigado pela participação, pelos esclarecimentos. Importante contato aí, Batista, com a... Oi?
Eu que agradeço, Batista, estamos sempre à disposição e abertos ao diálogo para sempre superar os desafios e as soluções que a gente tem pela frente em relação à Ponte Preta. Muito obrigado.